ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Universitária Entrevista. Um bate-papo sobre temas atuais e de relevância na sociedade. Todas as terças e quintas, à 1h30 da tarde. Aqui, na sua FM Universitária 96,7. Diversidade, sustentabilidade, ecologia, cultura, comunicação, cidadania e muito mais. Toda sexta-feira, às 18 horas, na FM Universitária, o Educando Consciências. O programa da sua 96,7 que traz de forma interativa informação, discussão e conhecimento. Toda sexta-feira, às 18 horas, aqui na FM Universitária 96,7. Tira a mão da consciência e meta no cabaço da cabeça. O Microfonia está de volta no mesmo bate-horário e com uma nova bate-equipe. Na locução, Sabrina Luz e Carol Albuquerque. Comentários de Antônio Augusto e Elana Marvel. Produção de Jade Araújo e Rafaela Nunes, que trazem novidades no mundo do entretenimento e da cultura pop. Por isso, nesta quinta-feira, às 5 da tarde, não deixe de inserir a ficha e apertar o play na sua 96,7 FM Universitária. Gestão e Negócios, um programa voltado para empreendedores, líderes, gerentes e todos que se interessam por gestão. Todas as quartas às 6 da tarde, com reprise no domingo às 7h30 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Propagando saber, ensino, pesquisa e extensão. Formando uma nova geração na ciência, na arte, educação. Inclusão social, a comunidade é o ponto principal. O coletivo pro bem de todos nós. A Universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, a Universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, UFPI 96,7. 11h03. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais um Universitária Esportiva, hoje, dia 15 de maio, quinta-feira. Vamos então para o nosso início de programa com ela, Neila do Rego Monteiro. Bom dia, Neila! Bom dia, Manoel Madeira, bom dia, ouvintes do Universitária Esportiva. Mais um programa começando e, claro, a gente trazendo para vocês os destaques de hoje. A gente que continua a falar sobre a etapa de duatlo, para vocês conhecerem também um pouco mais dos nossos atletas piauienses que subiram ao pódio e que também vão representar o estado em competições nacionais. Claro, vamos falar sobre uma modalidade nova, queda de braço, o braço de ferro, como é mais conhecido aí por algumas das outras pessoas que conhecem mais por assistir filmes. A gente que vai falar sobre as dificuldades com a presidente, também com a atleta Ana Célia Santos. Você vai conferir matéria aqui no Universitária Esportiva. Nós que ainda vamos falar um pouquinho de esporte nacional, é claro, tênis e também o que está acontecendo nas modalidades como o Roland Garros e a ginástica, tá? Pra gente poder saber também o que tá acontecendo a nível nacional. E também o futebol, que tá movimentado porque tem decisão nesse domingo. A gente que vai falar do River hoje, claro, vai trazer um material especial do River. Além disso, vamos falar dos resultados de ontem, mais um time brasileiro eliminado na Libertadores e também definições na Copa do Brasil. Então, fica ligado aqui na 96,7 que o Universitária Esportiva começou.
Todas as terças às 8 da noite você confere o programa M3. As jornalistas Clarissa Carvalho e Elisângela Carvalho trazem entrevistas, reportagens e muita polêmica ao vivo no seu rádio. Não perca, o M3 vai conquistar você. Programa M3, todas as terças às 8 da noite aqui, na sua FM Universitária, 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. 11h06, a gente que começa trazendo um esporte que a gente ainda não falou aqui, tá? Vocês vão conhecer um pouco sobre a luta de braço, modalidade esportiva que é pouco divulgada ou conhecida pela maioria das pessoas. Aqui no Piauí não existe uma federação, mas que ainda não é existe, na verdade, uma federação, mas que ainda não é filiada à Confederação Brasileira de Luta de Braço e Halterofilismo. Mas no Maranhão tem federação e tem competidor, viu? Vocês que vão conhecer agora um pouco desse esporte com a presidente e atleta Ana Célia Santos na matéria de Anando Mate. A luta de braço é uma modalidade esportiva que muitos conhecem, mas poucos são os que sabem sobre ela. Uma atividade que aparentemente é uma brincadeira para medir forças, existe como esporte desde a década de 50, mas ainda gera dúvidas quanto à sua oficialização, já que somente em 1967 foi que se tornou um esporte oficial internacionalmente. No Brasil, o esporte surgiu a partir da criação da Confederação Brasileira de Culturismo em 1977. Depois de 21 anos, em 1998, a entidade passou a ser a Confederação Brasileira de Luta de Braço e Halterofilismo. Hoje são 15 federações ligadas à confederação. Atualmente, a Federação do Piauí não está ligada e o mais próximo do nosso estado é a Federação de Luta de Braço do Maranhão, com sede em Timon e com 50 lutadores. A presidente é a atleta Ana Célia Santos. Ela conta um pouco sobre o esporte. A luta de braço, por ser uma atividade prática que a gente desenvolve nas escolas, ela também é lúdica, então ela entra num contexto de brincadeira. O mais interessante da modalidade é porque a gente é dividido em dois braços, é braço direito e braço esquerdo. São duas competições separadas. Então, o teu resultado independe do teu andamento da luta. Então, eu posso ser campeão no braço direito ou no braço esquerdo eu posso ser campeão dos dois. Então, é uma decisão que o atleta ele tem na hora de fazer sua inscrição, de participar ou não dos dois braços. Que a lateralidade é a questão da força e precisão varia muito. Todos nós temos a tendência de utilizar mais um braço, mais uma perna. E isso influencia em que sentido? Na questão de você ter mais autoconfiança, ter mais força, ser mais preciso para realizar algumas ações. É um fator importante, mas também que pode ser modificado com o treinamento. A competição mais próxima é o 30º Campeonato Brasileiro de Seleções, que acontece amanhã e vai até o domingo em Coritiba. É a segunda etapa para buscar a classificação para o Mundial. Anando Mate para a Universitária Esportiva. Aí então um pouquinho da luta de braço para vocês. A Ana Célia que já viajou hoje para esse campeonato para representar, no caso, a Federação do Maranhão, que foi a primeira que surgiu e que acolheu os atletas também do Piauí. Agora ela é presidente de lá também, já está aí na disputa, buscando mais resultados nacionais e se preparando para o Mundial, porque vai ter ranking esse ano e, claro, precisa de um bom posicionamento. Lembrando que o nome mais conhecido da queda de braço, do braço de ferro aqui no estado do Piauí é o Van Damme, que passou por problemas recentemente. Ele que teve que fazer uma cirurgia nos dois braços, justamente para que pudesse voltar às competições. Está se recuperando aos poucos e quem sabe novamente pode voltar a representar o Piauí nas competições nacionais e internacionais da modalidade. A gente vai então agora para um outro esporte. Agora a gente vai falar sobre o que está acontecendo no esporte nacional. Os ginastas brasileiros que já começaram a se preparar para mais uma importante competição. Confira agora na matéria de Jorge Henrique da agência Rádio Web.
A cidade gaúcha de Bento Gonçalves será palco do Troféu Brasil e da primeira etapa caixa de ginástica artística e rítmica. As atividades, com aproximadamente 100 atletas de 25 clubes, serão no ginásio do SEST Senat de 22 a 25 de maio. A competição, que terá entrada gratuita, abre o calendário nacional da Confederação Brasileira de Ginástica, que neste ano já realizou o Pan-Americano Juvenil e o Meeting de Ginástica Artística. Entre os participantes estão nomes de destaque como Arthur Mariano, Arthur Zanetti, Francisco Barreto Júnior e Péricles da Silva pela artística masculina, Daniela Hipólito, Letícia Costa e Rebeca Andrade pela feminina e Angélica Kibieski e Natália Gaudio pela rítmica. Na sexta-feira, dia 23, seguem os treinos da artística e tem início as provas de rítmica. No sábado 24, começam as competições de artística feminina, mesmo horário da rítmica. No domingo 25, serão as apresentações válidas pela primeira etapa caixa, das 9h40 às 11h40. Agência Rádio Web de Brasília, Jorge Henrique. Tá aí então mais um preparo para torneio, tá? Troféu Brasil para vocês, os atletas brasileiros que continuam esse preparo, claro, visando a Olimpíada de 2016 e aqueles nomes que estão surgindo agora e a gente espera que consiga também fazer uma boa Olimpíada. Claro, pressão, alguns deles vão fazer primeiro Olimpíadas, além daqueles nomes já conhecidos que vocês sabem, podem surpreender novamente depois de Londres. Ele conquistou a primeira e a segunda etapa do piauiense de duatlo e em sua estreia nas duas modalidades, mas parece não existir limites para Cleison Pereira. A gente que volta a falar dele, ele que está se preparando para a segunda etapa do triatlon, com foco já no Campeonato Brasileiro. Reportagem de Ruth Damares. Quase lá. É assim que Cleison Pereira vê o Campeonato Brasileiro de Triatlon em outubro. O ciclista, que vem ganhando tudo esse ano, está a uma etapa do piauiense de triatlon para garantir a vaga no Brasileiro. O foco agora é melhorar a natação. E ele admite, já está pensando no Mundial de Triatlon no Canadá. Continuar seguindo essa planilha de treinamento no triatlo, eu acho que com certeza eu vou competir o brasileiro esse ano aqui de triatlo. Vai ser uma etapa do triatlo, o brasileiro de triatlo, e essa etapa do brasileiro vai ser uma seletiva para o Mundial lá no Canadá, também esse ano. O meu foco é esse, por isso que eu venho mais aprimorando mais a minha natação no triatlo, isso eu melhoro mais. Mas primeiro ele vai encarar a segunda etapa do Campeonato Piauiense, e um adversário em especial lhe faz dobrar a atenção, Paulo Vitor. Então, forte concorrente, ele já vem há muito tempo já competindo em de níveis nacionais, é o brasileiro, então o Paulo tem muita experiência mesmo aí. Então acho que o Paulo, pra mim, é o maior adversário do Paulo. Paulo que vem já se destacando. A próxima competição de Cleison vai ser nesse domingo no Enduro do Mavão, quando ele compete no mountain bike. A segunda etapa do Campeonato Piauiense de Triatlon acontece em setembro. Ruth Damares para a Universitária Esportiva. Aí o Cleison continua, claro, tendo um bom desempenho, a gente vem ressaltando aí nesses últimos dias e, claro, o foco agora é triatlon, porque para ele é o que vale o Campeonato Brasileiro em outubro e depois disso tentando Mundial nesse Campeonato Brasileiro. Se conseguir, vai ser um excelente ano para o Cleison. Mais uma vez, o primeiro ano dele de competição no duatlon e triatlon. Ele já está conseguindo excelentes resultados aqui no estado, conseguindo vaga em um brasileiro e conseguindo vaga no Mundial. Realmente a gente pode dizer que o Cleison chegou aí para buscar um lugar de destaque no triatlon. E quem também já foca no brasileiro é o Luciano Show. A crescente no duatlon deu um ânimo a mais para o ciclista que fez o terceiro melhor tempo no Campeonato Piauiense. Tem um foco especial para o Campeonato Brasileiro de Triatlon em outubro. Mais informações com Ruth Damares.
A segunda etapa do Campeonato Piauiense de Triatlon é só em setembro, mas como vale vaga para o brasileiro, o ciclista Luciano Shoa desde já vai se preparar. E nada melhor do que continuar competindo nas provas de ciclismo. Luciano fala que os treinos não vão mudar, até porque na modalidade dá para se adaptar bem às competições. Um treinamento ajuda, né? Então, por exemplo, quando você treina para o triatlon, acaba que esse treinamento para o triatlon ele serve para o ciclismo. Bom, a gente vai continuar com a nossa rotina de treino normal. Essa rotina de treino permite tanto você fazer provas de ciclismo, que é só bicicleta, ou também fazer provas de triatlon. E depois das duas etapas no duatlon, Luciano diz que ganhou uma confiança a mais. Agora é focar nos treinos para conseguir ficar entre os 3 melhores na segunda etapa e a vaga para o brasileiro. A gente vai muito confiante, mas ao mesmo tempo também focado nos treinos, né? Para que em setembro aqui em Teresina, na verdade em José de Freitas, a gente consiga fazer uma boa prova, né? De repente a gente está na expectativa de garantir essa vaga, ou seja, se a gente correr uma boa prova em setembro, o que é que eu falo uma boa prova? É ficar entre os 3 da categoria, a gente consegue essa vaga para representar o Piauí nessa final da Copa Brasil, que é onde vai definir, né, os campeões brasileiros de cada categoria, porque o triatlon, nosso objetivo é que o Campeonato Brasileiro de Triatlon acontece em outubro em Manaus. Os atletas piauienses vão competir na modalidade sprint, onde a natação é 750 metros, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. Ruth Damares para a Universitária Esportiva. Tá aí então o Luciano, que também é nosso atleta de destaque no duatlon e no triatlon, e agora a gente fala dele, que também pensa no triatlon, mas já tem uma competição batendo na porta, viu? Paulo Vitor, que foi segundo colocado no Campeonato Piauiense de Duatlon. Paulo Vitor é atleta de triatlon, mas vem se saindo bem em outras categorias. Foi segundo lugar geral na primeira e segunda etapa de duatlon piauiense que aconteceu neste último final de semana. Segundo ele, uma das principais importâncias desse tipo de prova é a possibilidade de observar os erros. Então, assim, esse campeonato, né, foi a segunda etapa do campeonato piauiense de duatlon, né, a segunda etapa. Então, assim, eu estava bem preparado para essa prova, assim, aconteceu alguns erros técnicos, né, durante a transição que não possibilitou que eu pudesse estar chegando, disputando a primeira colocação, mas de antemão, assim, foi uma bela corrida, a primeira corrida e a segunda. Se eu for analisar o duatlon separadamente, a primeira corrida, o ciclismo em si e a última corrida, foi tudo como planejado. O único erro que a gente vai colocar assim foi o erro na transição, chegando da primeira corrida, saindo para o ciclismo, onde na colocação do capacete, perdi muito tempo, né? Analisando separadamente, foi uma prova perfeita. O atleta viaja nesta sexta-feira para a prova Circuito Nacional Sesc de Triatlon, que acontece no domingo em Brasília. Paulo Vitor se mostra preparado e diz que as provas de duatlon são ideais para competições que exigem mais esforço dos atletas. Essas provas de duatlon servem para a gente estar assim, se preparando para as provas realmente de triatlon, que é nadar, pedalar e correr. A preparação agora na natação está sendo um pouquinho mais forte, para que a gente possa estar saindo forte da natação, o ciclismo e a corrida a gente possa fazer com a maior tranquilidade no grupo da frente. Tendo visto, o ciclismo é a parte mais técnica, vamos dizer assim, do triatlon. Então, assim, o ciclismo é o que está sendo bem trabalhado para que a gente consiga, como a gente vai tentar sair bem na natação, sair no grupo da frente, os primeiros colocados, para fazer uma corrida forte. Paula Maranhão para a Universitária Esportiva. Então, Paulo Vitor, que já participou do Campeonato Brasileiro esse ano, acabou não conseguindo o resultado esperado e segue nessa sequência, claro, de competições no triatlon, mais uma vez tentando chegar ao Mundial e conseguir um bom resultado. Lembrando que no ano passado
No ano passado, Exatamente. ele participou de um Mundial, acabou escorregando e não terminou na boa posição. Londres não foi tão grato assim pro Paulo Vitor, que acabou tendo na transição da corrida para o ciclismo, tendo essa queda. Agora ele intensifica, claro, os treinos, tá postando aí, fazendo a prestação de serviço via Facebook e colocando aí o roteiro do treino dele, que começa cedinho da manhã e termina aí às 11 horas, basicamente, quando começa aqui o Universitária Esportiva. E muito esforço físico, fazendo aí, colocando realmente todo o empenho para ver se desse Mundial ele consegue aí uma boa experiência, uma experiência melhor do que teve em Londres no ano passado. A gente tá tendo um bom crescimento do triatlon no Piauí, né, Manu? Com atletas realmente que estão se destacando não só no triatlon, não só no duatlon, atletas que também se destacam na natação, no ciclismo e, claro, é um bom processo para esse esporte crescer, aumentar a visibilidade do Piauí e também, quem sabe, do Brasil. A gente vê dentro das provas que realmente a única parte que ainda não está totalmente ok para os nossos atletas é a parte de corrida. No entanto, natação e ciclismo, eles são muito bem, sempre saem muito bem da água para poder fazer a transição para o ciclismo, mas acabam perdendo um pouco no momento da transição do ciclismo para a corrida. Então, essa é uma das características do que ainda precisa melhorar. A gente que já falou para vocês na semana passada a respeito do esforço dos atletas também do ciclismo para se prepararem para as provas de ciclismo de rua, que é justamente fazer as quentinhas, que é organizar competições entre eles para que no final das contas eles possam ter uma competição e uma preparação a mais, já que não tem uma competição mesmo a nível Nordeste ou a nível de Piauí aqui no estado irregularmente. As competições de natação são um pouco mais fartas, vamos dizer assim, para os atletas. E com relação à corrida, é realmente o treino de cada um por si. Então fica uma situação em que peca-se por um pequeno detalhe. E aí o Piauí acaba ficando para trás somente nesse quesito, mais claro. Com o crescimento das etapas do duatlo, com o crescimento também de nomes do esporte, do triatlo piauiense dentro das competições nacionais, logo a gente vê também a questão da base do triatlo, do duatlo kids também se desenvolvendo. Então é uma excelente notícia para mais uma modalidade que se desenvolve também com categoria de base, também com nomes de ponta dentro do ranking nacional. Horas e 23 minutos, hora de intervalo no Universitária Esportiva. A gente volta daqui a pouco. De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã, você fica sabendo das notícias do Piauí, do Brasil e do mundo, no programa Música e Notícia, sua revista de todas as manhãs. Entrevistas, participação ao vivo de nossos repórteres, além de muita música. Música e Notícia, para quem gosta de música e informação de qualidade. Aqui, na sua FM Universitária 96,7. Repórter Cigarra. Mais informação no seu rádio. Todas as terças e quintas, Repórter Cigarra. Aqui, na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. 11 horas e 24 minutos, vamos mudar de esporte, vamos falar de rugby porque tem notícia boa, tá? Finalmente foi definido o local da semifinal da Liga Nordeste de Rugby 15 entre Piauí e Asa Branca. E depois do Albertão ter sido a casa da modalidade no ano passado, 2014 é o ano em que o Lindolfo Monteiro vai respirar uma outra coisa que não seja o futebol. Depois
Depois de 70 anos de existência, o Estádio Municipal Lindolfo Monteiro vai ser palco de um esporte diferente. Local de jogos históricos de futebol, como o empate entre River e Botafogo de Garrincha em 1958, o Lindolfinho agora abre as portas para o rugby, modalidade que deu origem ao futebol. Após a transferência da final do Campeonato Piauiense entre Piauí e River para o estádio Albertão, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Galba Coelho, cedeu o campo para a realização da semifinal da Liga Nordeste de Rugby 15 entre Piauí Rugby e Asa Branca do Ceará. E aí eu ofereci o estádio. Se não tiver, vamos fazer no Lindolfo Monteiro, porque eu acho interessante a gente começar a pensar o esporte de uma forma mais global, né? Então, a ideia é justamente essa, né? De dar essa força, né? Que é um esporte que está aí sendo implantado, já tem uns resultados bons, então é nada mais justo do que a gente apoiar o menino. Com a notícia, o ex-capitão e agora treinador do Piauí, André Magalhães, afirma que é uma ótima oportunidade para melhorar a visibilidade do esporte. Aproveitar o espaço para colocar público, para conhecer o esporte e por conta da visibilidade, da localização do estádio, e aproveitar esse nome também para reforçar o esporte do estado, não só para o nosso time, mas pelo esporte também. Visibilidade que já veio crescendo nos últimos anos, principalmente em 2013, quando o Piauí Rugby foi vice-campeão do Nordestão. A visibilidade que a gente ganhou por conta da final do ano passado, deu sim resultado, principalmente por conta dos jogos que a gente vem fazendo, e acredito que muita gente está vendo a evolução que está tendo no nosso time, né? Não só no nosso time, como o próprio time feminino também do Bel, que ganhou recentemente no campeonato, e eu acho que é isso que o pessoal vem vendo resultados positivos, inclusive bons resultados, né? Fazendo que o público conheça mais o nosso esporte. Muita gente procura a gente pelo Facebook, a gente vem aproveitando muito as redes sociais para fazer essa divulgação, e eu acredito que é mais por isso, pela visibilidade do ano passado e pelos resultados positivos que o nosso time e os outros times do estado estão conseguindo aí. E essa semifinal pode não ser o único jogo de rugby que o Lindolfinho receba. Galba Coelho não descarta que o local sirva para sediar partidas de outras equipes. A ideia é essa, se a gente tiver houver um comprometimento, né, da estrutura, não tem problema. Eu acho que a gente tem que trazer o Lindolfinho para servir o esporte de maneira geral. Pelo segundo ano consecutivo, Piauí e Asa Branca vão se enfrentar numa final do Nordestão. Dessa vez, no Lindolfo Monteiro, o Piauí espera ter o mesmo resultado neste sábado, às 17 horas. Vamos lá então, Morales Madeira, notícia ontem, terminou reunião já no comecinho da tarde do Galba com alguns representantes do Piauí Rugby e ficou definido, Lindolfo Monteiro agora vai ceder um pouquinho do espaço pro rugby. E também de maneira irreversível, para quem estava com medo com relação ao que poderia acontecer caso o Ministério Público não aceitasse a liminar entre o Corpo de Bombeiro, entre as outras entidades sobre a liberação do estádio Albertão, Galba garantiu, não tem como a partida de rugby não acontecer no sábado, então tá aí. E a partida, na verdade, da semifinal... Errata, ano passado foi semifinal também, tá? Aqui lá no Albertão. Lá no Albertão. É realmente momentos que o Albertão também recebeu o rugby. Depois foi o momento da última interdição que proibiu qualquer atividade no Albertão. Os meninos levaram essa final contra o Alecrim para o campo da ABB. E agora Lindolfo Monteiro recebe essa semifinal, Asa Branca. E a gente está esperando o mesmo resultado. Essa vitória diante do Asa Branca, são duas equipes diferentes desse ano de 2014. Claro, Piauí vem reforçado, Asa Branca também vem reforçado, mas a gente acredita que essa equipe vai conquistar mais um resultado positivo. E Manu, também fica um espaçozinho para as Minas do Delta, porque tem Circuito Nordeste, primeira etapa é em Teresina. Quem sabe o Lindolfo Monteiro também não sirva de espaço para o rugby de sevens, tanto masculino quanto feminino. E vai servir já a partir desse sábado também, porque o jogo preliminar da semifinal da Liga Nordeste é entre Delta Rugby e Parnaíba Rugby. Vocês lembram que nós falamos sobre o amistoso das duas equipes que aconteceriam justamente nisso? Foi definido o campo, então a partir das 16 horas o Lindolfo Monteiro vai estar aberto para o público ver um pouco mais do espetáculo do rugby também feminino que está acontecendo aqui no estado. Então a gente vai ter aí um primeiro confronto que já nasce uma pequena rivalidade, vamos dizer assim, sobre as duas equipes, por mais que o rugby seja um
um esporte bem amigável da gente falar. As relações das equipes dos jogadores. No momento do jogo, não tanto, até mesmo porque faz parte do espetáculo. Mas temos aí agora um fato, né, do Rego Monteiro. Os atletas, mesmo do Piauí Rugby, imagina do Asa Branca, não conhecem o gramado do estádio Lindolfo Monteiro, um gramado mais pesado do que eles estão acostumados a atuar e também com muito buracos. Pode acabar, enfim, tendo uma lesão em alguns dos jogadores, pode ser uma situação preocupante, mas o reconhecimento vai acontecer momentos antes dessa partida semifinal. A gente que tinha conversado com o técnico André Magalhães tinha perguntado sobre essa situação do gramado, tanto na questão do gramado ser pesado, quanto na questão dos buracos que ficaram dos jogos do campeonato piauiense, estavam sendo todos cobertos com terra. O André disse que, infelizmente, eles estavam tentando reconhecimento para hoje, alguém da equipe passar para verificar como realmente está o estado desse gramado, o que precisa ser ajeitado. Não sabia porque a gente já falou, os meninos têm problemas com o tempo, tem outro emprego, tem outros trabalhos, o rugby é só a partir das 10 horas da noite, vai até meia-noite, mas pelo menos garantir o sábado de manhã, quando forem fazer as marcações e colocarem as traves, eles vão dar verificada e ajeitar o que for preciso. Ainda espero a resposta, quem sabe os meninos consigam passar hoje lá, se forem lá no Lindolfo Monteiro, a gente já acompanha e, claro, ver o que eles vão achar desse gramado, o que vai ser feito também para essa partida. Agora, claro, vai ser muito interessante ver um espaço marcadamente futebolístico sendo invadido por uma outra modalidade, pelo rugby, que cresceu muito no estado do Piauí nesses últimos anos. Marcado mesmo, né? A gente tem essas praças desportivas do Piauí sempre marcados pelos mesmos esportes. São anos e anos desde que foram criados. O caso do Albertão tem mais de 60 anos, o caso do Lindolfo Monteiro tem 40 anos, desculpa, o caso do Lindolfo Monteiro, que tem 70 anos, e nunca teve um esporte diferente do que não fosse o futebol, que, claro, tem sua hegemonia aqui no Piauí. No Brasil, né? Mas agora, ano passado, foi o Albertão que acabou ficando um pouco abandonado aí. O rugby resolveu adotar o Albertão como caso, o Albertão aceitou. Tivemos algumas partidas, movimentaram. A torcida também compareceu ao estádio de Albertão para essas partidas. E agora a gente tem um Lindolfo Monteiro com um público diferente, um público que comparece, que torce também. Muita gente vai ficar esperando o resultado dessa partida e torcendo para que a final aconteça no Piauí. E se acontecer, o Lindolfo Monteiro também possa ser o palco desse jogo. Quem sabe, né, do Rego Monteiro, a gente não tem um dia desses o futebol abrindo uma partida preliminar do rugby aqui em Teresina, invertendo um pouco a ordem do que chama-se lógica aqui no estado do Piauí. Fala do rugby feminino, né? Vocês também vão acompanhar antes do jogo. 16 horas começa, tá? Delta Rugby versus Parnaíba, o primeiro jogo dos dois times femininos do Piauí. A primeira partida vocês também vão acompanhar. O time do Parnaíba, que tem 9 meses de criação, e o Delta, que foi a nossa primeira equipe piauiense de rugby. E além disso, a gente tem novidade do Delta. Ontem, mais uma reunião com o reitor da Universidade Federal do Piauí. Notícias boas, tá? As meninas conseguiram apoio aí para as competições do ano, reforçado, e apoio para os Jogos Universitários de Rugby. Primeira vez que o Piauí vai participar dos Jogos Universitários de Rugby. Mas, claro, tudo vai depender também desse planejamento, quantos atletas vão poder ir, como é que vai ser esse planejamento do Delta. A gente tá na torcida, vai ser lá em São Paulo, em São José dos Campos. As meninas ainda não confirmaram que é a certeza que vão, mas a universidade já deu parte do apoio para isso. Agora vamos sair então do esporte local, vamos falar um pouquinho do tênis nacional, aquele velho giro, para falar para vocês como é que estão os nossos atletas. E a gente começa com 2 brasileiros que se classificaram para as quartas de final do torneio ITF Grau 1 em pontuação aí juvenil em Santa Cruz, na Itália. Novamente ele, Orlando Luiz, número 3 do mundo, juvenil e principal favorito ao troféu, superou o australiano que saiu do quali, o Jake Delaney, por 7-6 e 6-2, e vai enfrentar o japonês Naoki Nakagawa, 6º favorito e 22 do ranking.
O João Menezes, número 35, é o 9º pré-classificado. Ele também garantiu vaga ao bater o polonês Jan Zielinski, o 8º pré-classificado e número 33, por 6-3 e 6-2. Ele desafia agora o italiano Andrea Pellegrino, número 86 do ranking. Então 2 brasileiros ainda restam. E mais uma vez a gente fala do Orlando Luiz, o nosso jovem de destaque, que está tentando já conquistar os primeiros pontos no ranking profissional e garantir uma chegada um pouquinho melhor, né? Para conseguir ter um bom posicionamento no profissional e seguir com essa sequência que veio mostrando no ranking juvenil. Vai ser difícil, mas se duvidar, ele é capaz de já entrar aí à frente de alguns brasileiros top 500 que nós temos no ranking da ATP, mas a gente continua falando de torneio importante. Agora a gente sai do juvenil e vai para o adulto, né, do Rego Monteiro, falar sobre qualifying de Roland Garros. Pressão, viu? Esse qualifying aí vai ser pressão para 3 brasileiros, tá? Porque só 3 vão disputar a partir de segunda essa chave classificatória em busca da vaga no Roland Garros. O torneio começa dia 25 e vai ter na chave principal o Tomás Bellucci e ela, Teliana Pereira. Teliana Pereira que, na verdade, fica com a grande torcida. Depois de muitos anos, mais de 20 anos, o Brasil vai ter uma representante no Roland Garros. E, claro, a gente torce para a Teliana pelo menos estrear bem nesse torneio. Além do Bellucci e da Teliana Pereira na chave principal, teremos o João Souza Feijão, número 147, que vai ser o principal tenista aí a tentar a vaga. E ainda tem Rogerinho, número 176, e o André Guem, número 233. E o lesionado, o Guilherme Clesar, acabou desistindo da participação no torneio. O Bellucci teria uma vaga garantida, mas só entrou com a desistência do Juan Del Potro. Então tá aí o Bellucci, que também já começou bem. Começou bem Roland Garros. Ele que tinha subido no ranking, tava com a vaga garantida, infelizmente perdeu pontos aí. Alguns dias depois, alguns dias antes, na verdade, dessa classificação, estava esperando essa desistência para confirmar. Confirmado, então, Bellucci, nossa torcida, porque 2014 também precisa ser um ano do Bellucci, pelo menos para voltar pro top 100, e Roland Garros pode ser um torneio importante. Vamos então para o tênis, para as duplas. A gente vai falar agora sobre o Marcelo Melo, que é o 5º do mundo e que forma a 3ª melhor dupla do ranking, junto com o croata Ivan Dodig. Ele alcançou as quartas de final do Master 1000 de Roma, na Itália. Melo e Dodig superaram o bielorrusso Max Mirny e o russo Mikhail Yunzi por 2-1, parciais de 7-6, 5-7, 10-6. Eles que enfrentaram aí por uma vaga na semifinal os vencedores do jogo entre Trit Hue e o Dominic Inglot, e também o Feliciano Lopes e o Robin Reis. Quem não teve a mesma sorte foi Bruno Soares e o austríaco Alexander Peia. A 2ª melhor dupla do ranking caiu diante do búlgaro, o Grigor Dimitrov, e do tcheco Lucas Rosol, por 6-4, 3-6 e 10-2. Olha, Manu, tinha uma diferença aí desses rankings de duplas, da dupla do Bruno e do Alexander e da dupla do Marcelo Melo e do Ivan Dodig. Mas, pelos últimos torneios, o Marcelo Melo já tá começando a se aproximar um pouquinho mais, viu? E pode acabar se tornando aí um dos melhores, já é um dos melhores, na verdade, o melhor brasileiro duplista desse ranking da ATP. E a gente fala então de Mundial de Atletismo. Tá começando mais um Mundial de Atletismo. A Confederação Brasileira divulgou a lista de atletas que vão representar o país no Campeonato Mundial de Revezamentos. Bora lá então, a delegação que tem 20 atletas inscritos nas modalidades 4x100 e 4x400, ambos feminino e masculino. A competição vai ser disputada nos dias 24 e 25 de maio em Nassau, nas Bahamas. E a gente vai dar só um destaque para Joelma das Neves, que vai estar nessa seleção no 4x400 feminino, tá? Mais uma vez presente. A gente que, na verdade, espera um resultado diferente desse time feminino, porque no ano passado, lembra bem, né, Manoel Madeira? Lembro. Foi realmente uma queda, né, do Revezamento. Foi. E um erro que não pode acontecer nesse ano. Foi uma frustração. Um erro crasso. O Brasil levou um dos melhores times do revezamento. Era promessa aí. Expectativa para conquistar a medalha. E no erro da passagem do bastão. A última.
nossa seleção acabou ficando de fora do pódio e com o pior posicionamento aí dessa disputa. Levou bronca as atletas da Confederação Brasileira, levou bronca do treinador. Que isso não se repita, a gente só torce para não se repetir. Claro, um bom desempenho dessas meninas que, mais uma vez, time forte, nome forte, bons resultados e podem sim trazer uma medalha para o Brasil. A gente que relembra, você que não sabe, era a última prova do revezamento, a última prova do Mundial de Atletismo. As atletas estavam na frente, liderando a prova com folga, mas na última passagem de bastão realmente acabaram com um erro primário, né, do Rego Monteiro. Acabaram deixando o bastão cair e num erro aí de comunicação, num erro aí nas passadas, acabaram ficando em último lugar nesse Mundial de Atletismo, frustrando também os resultados aí que eram esperados justamente pelo forte time que foi formado e também por ser uma das medalhas já contadas como certas dentro da delegação brasileira. A gente, claro, acompanha o Mundial de Atletismo esperando que o resultado, principalmente delas, seja bem diferente do ano passado. Onze horas e 41 minutos, bora pro nosso intervalo pra gente voltar falando de futebol. Ô menino, me traz aí 2 folhas de lixa pra eu remendar os pés do povo dançando numa sala de reboco ao som da sanfona de Dominguinho. Aí, seu Lu! Ai! Parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim: matou-me. Só se for de alegria. Programa Puro Nordeste, o verdadeiro forró com os grandes nomes da autêntica música nordestina, em respeito à cultura nacional e em respeito à cultura nordestina. Logo após a Voz do Brasil, ouça Puro Nordeste, aqui na sua FM Universitária 96,7. Clube do Vinil. Um programa para se ouvir o repertório dos discos que a gente gosta, com todo o charme e sonoridade do vinil. Toda quinta, às 9 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Bola na Rede. Vamos lá, Leandro Rego Monteiro, vamos começar o nosso Bola na Rede daquele jeito, com os resultados, é claro, do que aconteceu ontem. Vamos lá então, primeiro amistoso que remarcou aí a abertura de arena. Bom pro Corinthians, tá? Tava de folga ontem, 2-1 no Atlético Paranaense. E o Corinthians que pode receber uma importante aquisição, né, do Rego Monteiro? Lodeiro. Será que vai? Diz que Mano Menezes quer, né? Tá de olho no Lodeiro, lembrando, ele jogador de seleção. Não é só o Mano Menezes que tá de olho no Lodeiro, não é isso, Neila? Quem mais, Emanuel Madeira, tá de olho no Lodeiro? Tem muita gente de olho no Lodeiro, não é isso, Neila? Que ele continue no Botafogo, claro. Fique na torcida pra que ele continue no Botafogo e deve estar presente na Copa do Mundo aqui no Brasil. Já tá na lista de pré-convocação e, claro, deve estar nessa lista do Uruguai. Além disso, vamos passar os resultados agora da Copa do Brasil, porque tivemos definições para a próxima fase. Foi no sufoco, mas a equipe do Palmeiras conseguiu se classificar na Copa do Brasil para a terceira fase. O time, comandado interinamente pelo técnico Alberto Valentim, recebeu o Sampaio Correia, de São Luís do Maranhão, na noite desta quarta-feira no Pacaembu, e venceu por 3-0. Gols de Mendieta, Henrique e Felipe Menezes. Quem olha este resultado acha que o Palmeiras dominou amplamente este resultado, mas não foi bem assim. A equipe do Palmeiras não conseguiu chutar em gol, fez uma péssima partida e ainda busca reencontrar o bom futebol. Henrique, no final do jogo, falou da vitória. Estamos no caminho, temos que
manter os pés no chão, como eu falei, muita humildade. Não é porque a vida nem sempre... Vamos esperar que seja sempre dessa forma, mas como eu falei, independente se eu tivesse feito gol aqui hoje ou não, o nosso objetivo era sair daqui classificado. E glória a Deus por isso. Também tivemos a classificação do Internacional sobre o Cuiabá. 4-1, resultado disputado no Beira-Rio. O Atlético Goianiense perdeu em casa para o ABC de Natal 2-1 e também perdeu a classificação. O ABC segue na competição nacional. O Bahia também segue. Passou pelo América Mineiro por 2-1. O Avaí está classificado depois de bater o Asa de Arapiraca. Venceu e agora enfrenta o Palmeiras na próxima fase. O Náutico passou pelo América de Natal por 2-0, mas não foi suficiente. Primeiro jogo para o time de Natal, 3-0. E o América segue na competição. Também tivemos Botafogo da Paraíba e Santa Cruz. E a Chapecoense perdeu em casa para o Ceará por 2-1. Agência Rádio Web, com informações da Copa do Brasil, Felipe Osborio. Tá, então Copa do Brasil, definição, Emanuel Madeira, Palmeiras 3-0 no Sampaio Corrêa, mas demorou, hein? Demorou e por um pequeno erro, na verdade, do Sampaio na defesa. O time não estava conseguindo se organizar na defesa e o Palmeiras soube aproveitar isso na dimensão do campo por conhecê-lo melhor. O Sampaio Corrêa, que foi, na verdade, um excelente time. Tinha mais time até do que o Palmeiras. O primeiro jogo mostrou isso, acabou virando. O Palmeiras que não conseguiu reagir ainda na primeira partida. E o Sampaio que quase eliminava o Palmeiras ainda nessa primeira partida, aqui pertinho em São Luís. Mas tem, o Palmeiras aos trancos e barrancos conseguiu a classificação para mais uma etapa. Então vamos lá, né? Do Rego Monteiro, é vida que segue. Falando em Sampaio Corrêa, notícias, tá? Para vocês, muita gente já deve ter visto ontem. Vasco e Sampaio Corrêa estavam marcados para acontecer na Arena Amazonas, em Manaus, porque o Vasco tá sem poder fazer manos de campo lá pelo Rio de Janeiro. Com esse jogo, claro, para movimentar a Arena Amazonas, que já tá recebendo um bom público dos jogos que estão acontecendo por lá, alguns jogos do Campeonato Brasileiro, mas esse jogo não vai poder acontecer por lá. A unidade gestora da Copa disse que não tem a mínima condição porque já está sendo montados preparativos para a Copa do Mundo. Por isso... Tá bagunçado, né, Ney? Tá bagunçado. Por isso, não tem a mínima possibilidade desse jogo acontecer. O que aconteceu, então? O que aconteceu? Aconteceu que... Saiu notícia ontem, né? Bertão, liberado. Tá liberado a Bertão pra o que quiser. Tá liberado aí. De acordo com o governador Efundesp, tá liberado. E aí, Federação de Futebol deu essa possibilidade. Vasco e Sampaio em Teresina, estádio Abertão, depois de mais de um ano fechado. Já saiu notícia. Sabe o que a CBF tá esperando? O que, Neila? Ministério Público do Piauí liberar ou não, Albertão. Numa reunião que até agora nada, a gente não tá conseguindo ter resposta dessa reunião do Ministério Público do Corpo de Bombeiros. Infelizmente não conseguimos acompanhar ontem à tarde a vistoria do Ministério Público. Fica assim em definição pra gente, fica em definição pra CBF. Lembrando que o jogo é terça-feira da semana que vem. E tem jogo domingo também, pelo menos até hoje tem jogo, tá confirmado, você já sabe. Aliás, vamos relembrar, começa hoje a troca de ingressos. 30 mil ingressos disponibilizados para a final do campeonato, 26 mil ingressos disponibilizados para a final do campeonato piauiense. Postos de troca aí desse ingresso, 1 quilo de alimento. Cada pessoa pode trocar até 5 ingressos, tá? E aí, Albertão, Lindolfo, Monteiro e na Federação de Futebol do Piauí. Oportunidade para você assistir essa partida. Então vá lá, leve 1 quilo de alimento, pega o seu ingresso e fica esperando a partir das 17 horas o jogo da final. Mas antes, tem prévia. Tem nele, Rego Monteiro? Tem, confirmado hoje, Sub-19, o jogo entre River e Flamengo, que iria acontecer na Cefap no sábado. Tá para domingo a partir das 15 horas. Então, Albertão, primeiro jogo do Albertão depois de reaberto, vai ser Sub-19 clássico Rivengo às 15 horas para você também, enquanto espera começar a final do campeonato piauiense. Então tá aí, Neila, do Rego Monteiro, cheia de novidadezinhas. Então, Neila, a gente que vai passando pra frente para falar um pouquinho aí também do que vai acontecer
dentro desse espetáculo. Ontem a gente acabou não exibindo a matéria toda a respeito dos goleiros, mas hoje vai, né, do Rego Monteiro? Vamos falar então do Everson e do Ricardo, que tem uma relação muito boa dentro do River. No futebol, é muito comum o sistema de parceria entre os jogadores. Por conta da convivência, essas parcerias são formadas no intuito de fortalecer o trabalho dos atletas. No River Esporte Clube, a relação entre os dois goleiros, Everson e Ricardo, é de muita parceria. Não foi só pelos gols que o Galo conquistou o segundo turno. As defesas do goleiro Everson no último jogo ajudaram a equipe a manter a vitória e a conquistar a Taça Cidade de Teresina. Além disso, durante todo o campeonato, Everson teve um bom aproveitamento. Em 12 jogos, o goleiro tomou 8 gols, conquistas pessoais que são comemoradas em conjunto, já que os dois goleiros se ajudam tanto nos treinos como nas partidas. Para Everson, essa parceria vai além do profissional. Ele considera Ricardo seu amigo. Além disso, Everson fecha com Ricardo para a final do Piauiense. Você que acompanha a gente, você vê que lá no CT a gente tem uma amizade que é... Eu falo hoje que eu não tenho amigo, hoje eu tenho um irmão com o Ricardo, que ele, quando eu estava jogando, ele me apoiou. Quando ele começou a jogar, eu comecei a apoiar ele. E teve algumas mudanças, mas acima de tudo, de quem estiver jogando, um estava apoiando o outro. Isso quanto ele, quanto a mim, e quanto a mim, quanto a ele. Isso faz da gente uma equipe forte. Tem dois goleiros de gabaritado, de qualidade, sabendo que se um vacilar, o outro pode entrar e pode conquistar a vaga, mas acima de tudo tem um respeito de, não é nem de amigo, é de irmão. Viu chegar, né? Não deixaram, a gente conseguiu com nossos esforços. E agora é pensar na equipe do Piauí, sabendo que é uma grande equipe, também ganhou seu primeiro turno com mérito, e vamos focar neles na partida de segunda para que a gente possa fazer duas belas partidas e sair com o título do estadual. Durante o campeonato, no início do segundo turno, o então técnico Evair havia escalado o Ricardo para a primeira partida. Durante a partida do Piauí, valendo a 6ª rodada, o goleiro reserva entrou em campo após Everson ser expulso. Ricardo conta sobre a relação entre os dois e a equipe. A sintonia que a gente tem, né? O trabalho que a gente faz no dia a dia, a gente sempre ajuda um ou outro. Então o Everson está jogando, a gente está aqui fora gritando, está incentivando, está ajudando. É o nosso grupo. Acho que o lema do grupo é a amizade que a gente está tendo. Desde quando começou o segundo turno, que a gente vem buscando essa integridade para dar continuidade no trabalho. Acho que a importância do grupo, de ser campeão, essa atitude que a gente teve. Depois do jogo do Piauí, a gente fechou, focou no objetivo que a gente esperava e graças a Deus a gente buscou esse título. O clássico entre a equipe do River e do Piauí será o terceiro durante toda a temporada 2014 e promete muita emoção. No último jogo, a equipe tricolor saiu vitoriosa e a partida foi marcada por divergências entre os jogadores. O jogo está previsto para as 17 horas no estádio Albertão. Ananda Amati para o Universitário Esportivo. Problemas à parte, né? Do Rego Monteiro voltando com a boa relação aí dos goleiros da equipe do River Atlético Clube, que estão aí fazendo, na verdade, um excelente trabalho, monitorados aí de perto pelo Deoclésio. Claro, os dois que não tem essa rivalidade de querer titularidade não, tá? Tá sempre um ajudando o outro, um sempre torcendo pro outro. Antes de começar o jogo, o Everson, que é o titular, agora recebe todo o apoio do Ricardo, chama pra ele pra uma conversa particular, passa as palavras de apoio, claro, e fica no banco de reservas aí, sempre elogiando a atuação do companheiro, que vocês também vão ver nessa final do campeonato, mais uma vez essa boa relação entre os dois jogadores. Mas falando do River, vamos falar então do River. Como é que tá o River para essa disputa da final? O River continuou sua preparação para o primeiro jogo da final do campeonato estadual. Para a última semana, treino físico para reforçar o elenco. Com Thiago Dias poupado do treino desta terça-feira e Danilo recebendo uma atenção especial, o time fez um trabalho leve de toque de bola e de finalização. Mas no treino, a empolgação dos jogadores ficou por conta da notícia da liberação do estádio Albertão para a partida final. É fantástico, eu acho que o público merece isso, acho que é um final de campeonato, acho que desde 2002 que não tem dois clubes da capital na final, então agora é casa cheia, de certeza casa cheia, que a gente faça um grande jogo e quem vai ao estádio se divirta. O desgaste dos jogadores também foi observado e agora o tricolor faz treinos para poupar os atletas. A intenção é que o time consiga estar inteiro na parte física e emocional para a final. O técnico riverino também falou em promover mudanças para tornar o time mais ofensivo. A gente dá uma segurada na parte física, fazer um equilíbrio nessa questão, porque a gente está vendo o desgaste.
São 3 jogos fora de casa em fim de semana, por mais que você tenha recuperação no meio de semana e você tenha o emocional da disputa de chegar na final, de conquistar o título no segundo turno, tudo isso tem um desgaste. Então, essa primeira semana a gente tem uma recuperação boa da parte física e algum ajuste de posicionamento para a gente ter no jogo uma superioridade na movimentação ofensiva. Piauí e River fazem a final do Campeonato Piauiense em partida marcada até então no Estádio Albertão. Nesse domingo, às 17 horas, com portões abertos. Os torcedores trocarão 1 quilo de alimento não perecível por ingressos. Reportagem de Ruth Damas e Emanuele Madeira para Universitária Esportiva. Tá aí, então, esse material sobre o River. Emanuele Madeira e as duas equipes se preparando aí para esse torneio. Claro, hoje a gente relembra, começa já reconhecimento do campo. Das duas equipes. O Piauí vai fazer trabalho hoje à tarde lá e amanhã é a vez do River fazer esse reconhecimento do gramado do Albertão, que é para ter sido cortado ontem à tarde, tá precisando de um corte, se não tiver vai ser difícil o treino do Piauí hoje com o gramado do jeito que estava. E aí já esse reconhecimento, os times que passaram aí um ano sem atuar dentro do Albertão vão fazer esse reconhecimento rapidinho mesmo, para essa partida de domingo. E Monteiro, a gente se preocupa, quem tá parado ali à beira do gramado se preocupa só com uma moradora antiga do estádio Albertão, que são as formigas. Os jogadores também, é bom dar uma olhada aí também nessa... Dá uma verificada antes. Existem alguns locais ali um pouco tensos, antes da entrada da área de quem tá à esquerda, de quem entra ali no estádio Albertão, é um local complicado ali de formigas. Então, também dá uma olhada com relação a isso aí. Mas acredito que fora isso, né, Rodrigo Monteiro, muita pouca coisa pode acabar impedindo isso de acontecer. Diga, Neila. Lembrei. O Albertão ainda hoje guarda as marcas do rugby do ano passado. As traves ainda estão lá, também devem ter sido retiradas ontem. As traves do rugby ainda estavam lá no dia da reinauguração reabertura do estádio. Reinauguração não, porque a reforma não foi completa, mas reabertura do estádio. As traves estavam lá, devem ter sido retiradas ontem. Agora sim, voltou a ser um campo de futebol. Então tá, vamos lá então, né, do Rego Monteiro. A gente que falou sobre o que tá acontecendo no esporte local, mas ontem também teve um fato interessante pro esporte nacional, porque depois de 23 anos, o Brasil conseguiu, tanto fez que conseguiu fazer a pior campanha na Libertadores. Vamos ouvir então esse material agora na agência Rádio Web. Na noite desta quarta-feira, a equipe do Cruzeiro entrou em campo pela Copa Libertadores da América e acabou empatando no Mineirão contra o São Lourenço. 1-1, resultado que fez com que o time do técnico Marcelo Oliveira fosse eliminado do torneio internacional. Resultado negativo para os times brasileiros na Copa Libertadores da América, já que nos últimos 23 anos o Brasil tem o pior aproveitamento no torneio internacional. Com a eliminação do Cruzeiro para o São Lourenço na noite desta quarta-feira, o Brasil não terá nenhum representante entre os 4 melhores do torneio, o que não acontece há 23 anos. Além de atingir esta marca negativa, o país foi eliminado pela primeira vez antes da semifinal da Libertadores, com o atual regulamento que passou a ser adotado desde 2000 com mais clubes brasileiros. Coincidentemente, o Algoz do Brasil, em 91, foi também um clube argentino. Na ocasião, o Boca Juniors eliminou o Flamengo após vencer por 3-0 os cariocas nas quartas de final. A equipe de La Bombonera também foi responsável por derrubar o Corinthians, outro brasileiro na edição nas oitavas de final. Agora, o Brasil terá que assistir à Copa Libertadores da América pela televisão. O São Lourenço segue e está classificado às semifinais do torneio internacional. Agência Rádio Web, com informações da Copa Libertadores da América, Felipe Esboril. Não ter
temos mais tempo. Obrigada pela companhia de vocês. A gente volta amanhã com os nossos materiais sobre a final do campeonato Piauiense. E se liga na fanpage do Universitário Esportivo que daqui a pouquinho tem convite pra você. A gente volta a partir de amanhã às 11 horas. Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação. FM Universitária 96,7.